Por isso, militantes políticos como você acham que o juiz tem função de legislar ou dizer ao legislador o que ele deve fazer, e não o contrário. Os caras se sentem empoderados a ponto do próprio Alexandre de Moraes dizer, em um seminário nessa semana na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, vamos chegar em Portugal daqui a pouco, que o século XXI é o século do judiciário e que o legislativo e o executivo falharam na garantia dos direitos humanos. Ele admite que acabou a democracia. Ele admite que o protagonista agora é o poder judiciário. Que esse negócio de separação dos poderes é baboseira antiga lá da gente radical, Barão de Montesquieu, etc. Agora é o judiciário, é o regime. E mesmo que eles não tenham sido eleitos para fazer nenhuma das coisas que eles estão fazendo. Esse é um problema ao que se chama de juristocracia. Não é um problema brasileiro. Tem um capítulo inteiro no meu curso Fim da América sobre isso. Aqui nos Estados Unidos, nós também estamos vivendo um período intenso de ativismo judicial, e eu trouxe um gráfico com isso aqui, comparando quantas ordens executivas de presidentes americanos foram derrubadas ao longo dos últimos anos, demonstrando em números o grau de ativismo judicial contra a administração Trump. Eu queria até, não vai dar tempo, trazer aqui, por exemplo, para o Brasil, o número de ações que são levantadas contra o PL. Mas voltando aos Estados Unidos, só nos 2 primeiros meses do atual governo Trump, ele já teve mais ordens executivas derrubadas do que todos os outros presidentes durante seus mandatos. 8 anos no caso do Bush e do Obama e 4 no caso do Biden. Os números atualizados aqui dos Estados Unidos mostram que, nesse momento, pelo menos 9 ordens executivas do Trump estão tendo seus efeitos bloqueados justamente por tribunais americanos e outras 11 sendo debatidas nos tribunais sem ainda terem sido bloqueadas. Só que o que eu sempre chamo a atenção é que os Estados Unidos têm algo que o Brasil não tem muito, que são anticorpos. Até agora, mesmo com seus erros, não tem como você comparar, por exemplo, as indicações que o Trump fez à Suprema Corte dos Estados Unidos com as que o Bolsonaro fez para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu tenho estado muito feliz que o André Mendonça começou a se posicionar em relação a assuntos levados à corte, percebeu que é impossível compor com esses caras, porque eles não são pessoas normais, com divergências. O Cássio Nunes começou a levantar, até no debate do Marco Civil da Internet, os problemas institucionais que virão. Não teve a altivez e a coragem de pedir vista. Acabou intimidado pelo Gilmar Mendes, mas pelo menos levantou o problema. Mas por que eu estou falando disso? Por que importa dentro desse assunto? Porque, diferentemente do que disse o Alexandre, a Suprema Corte dos Estados Unidos não parece pensar que o século XXI é o século do poder judiciário, mas sim que a separação entre os poderes deve ser mantida como foi imaginada para ser. E por isso que, nesse sentido, a Suprema Corte dos Estados Unidos deferiu um pedido do governo Trump para suspender ordens de 3 juízes federais que bloqueavam uma ordem executiva do Trump, que eu até não concordo, sobre o direito da cidadania de pessoas nascidas nos Estados Unidos cujos pais não são americanos. E aí, interessante, o placar de 6 votos a 3, eles rejeitaram a ideia, e essa é que é a parte importante, eles rejeitaram a ideia nessa semana de que um juiz federal pode, com uma decisão judicial, proibir o governo federal de executar uma lei ou uma política em todo o país. Ou seja, decidiram que os juízes não podem, com uma canetada, anular uma prerrogativa do Poder Executivo de executar as políticas públicas propostas por ele. O voto da Amy Coney Barrett, que é uma juíza de indicação pelo Trump, é hoje muito questionada, mas o voto dela diz assim: tribunais federais não exercem supervisão geral sobre o Poder Executivo. Eles resolvem casos e controvérsias de acordo com as autoridades que o Congresso lhe conferiu. Quando um tribunal conclui que o Poder Executivo agiu de forma ilegal, a resposta não é que o tribunal também exceda os seus próprios poderes. Ora, desculpem às vezes ter que cobrir Estados Unidos, mas eu quero dar uma lufada de ar fresco para a gente no Brasil. Porque o que está dizendo a Amy Coney Barrett, a ministra da Suprema Corte, a Justice da Suprema Corte americana, é que ela está dizendo, ela está afirmando que existem juízes, ela está se colocando e provando que existem juízes que entendem que o poder judiciário não é
supervisor dos demais poderes, mas sim um outro poder, com as suas próprias limitações, que se deve se reservar a resolver os casos de acordo com a autoridade conferida a ele pelo Congresso Nacional. Então, não, Alexandre, não é que o século XXI seja o século do judiciário, é que no século XXI existem pseudo-juízes como você que nunca passaram nem perto de um Federalist Paper, não sabem quem é Alexander Hamilton, não sabem, simplesmente não conhecem a verdadeira função do Poder Judiciário e não se importam com a verdadeira função do Poder Judiciário, que certamente não é garantir direitos dos humanos como você faz. O maior violador, um homem, olha que piada, um homem que está à beira de ser sancionado pelo país que é o grande fiador dos direitos humanos, nos Estados Unidos, querer falar que o mundo falhou, as democracias falharam em defender os direitos humanos. Por isso, militantes políticos como você acham que um juiz tem função de legislar ou dizer ao legislador o que ele deve fazer, e não o contrário. Nos Estados Unidos, os anticorpos estão agindo. E eu repito o que eu disse há alguns programas. Quando tudo isso no Brasil passar, nós vamos precisar implementar uma reforma profunda e robusta no Poder Judiciário, justamente para impedir que gente como o Alexandre, como o Marcelo Bretas, como o Sérgio Moro e demais juízes que não sabem o seu lugar cheguem a esses postos. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.